E aí, nesse vídeo eu vou falar sobre o AMAS, ou AMAS. É um Scanner Networking de redes, mas sobre a questão de domínios e também Autonomous Number ASNs, Autonomous System Numbers, do BGP, Border Gateway Protocol. É claro que ele vai usar um banco de dados e APIs para buscar essas informações. Funciona também sem configurar as APIs, mas também é importante configurá-las, né? O AMAS é uma ferramenta que une muitas ferramentas em uma só, com diversos tipos de métodos de scanning. Então, aqui está o GitHub, né, o ASP AMAS. Aqui está toda a questão da documentação também. Se nós formos aqui, ó, o asp.org, ou seja, um projeto oficial ligado ao ASP, né, aquela que faz as top 10 vulnerabilidades web. Então aqui está o banner, e aqui estão as tecnologias que eles usam, né? As APIs, certificados, DNS, routing e a forma, né? Aqui estão as APIs que eles utilizam nas configurações, e aqui toda a sua estrutura técnica, né? A instalação é fácil, é só dar um apt install AMAS, mas no próprio Kali Linux aqui é tranquilo, já está no repositório do sistema. Então, se formos aqui para pegar uma chave de API, a questão das APIs são diversas, de centenas de APIs, né, que existem, mas uma delas é o Alien Vault, que fornece uma API que é gratuita, não precisa ser paga de início. Aqui, API Integration, e nós podemos usar este banco de dados para poder extrair, usando essa ferramenta AMAS, ele vai usar o Alien Vault. Ele funciona sem configurar API, porque ele já tem umas pré-configurações ali. Para ver a configuração, né, da API, o arquivo de exemplo, né? Então é https raw, porque é um arquivo texto, né? .github othercontent.com, OASP AMAS master examples config.ini. Dando um cur nesse arquivo, podemos ver todo o arquivo exemplo. Para colocar aqui no computador, qual pasta que nós colocamos para dentro de .config amas config.ini. Descomenta, dependendo da API escolhida, descomenta a linha aqui entre o colchetes aqui, e descomenta aqui também, descomenta a API key, cola a API key, né, nessa variável de ambiente, né? Ela vai receber o valor que é a chave de API. Tranquilo, né? Aqui no Alien Vault tem que se registrar, né, para poder ter a chave de API. Enfim, eu já configurei no meu aqui e vou demonstrar os primeiros comandos, né? Então, um dos primeiros comandos, né, amas -h. Amas -h, vemos os módulos principais, que é o amas Intel, amas enum, amas vis, truck e db. Basicamente, o Intel é para descobrir alvos, né? Colocamos um domínio ali e descobrimos alvos. Então, amas Intel, tem alguns exemplos já aqui, né? Por exemplo, esse aqui, -org, se eu colocar -org, é de organization, ele vai pesquisar os ASNs e os range de IPs que pertence a essa organização. É claro, né, que são muitas informações, o Google é uma infraestrutura muito grande. Mas dá para fazer um exemplo aqui, né? Então, amas Intel -org Google. Ele vai trazer o ASN dessa organização, que é o Autonomous System Number, tem a ver com o BGP, um protocolo de borda, protocolo de roteamento de rotas globais, mundiais, né? Entre os roteadores de BGPs. Então, fazendo o scan, ele demora um pouco, né? Como podemos ver aqui, ele trouxe um ASN, Autonomous System Number, né, do Google, um deles, né, ó, 8.8.4.0, 8.8.8.0, isso aqui é conhecido, né, DNS, né, Google LLC. Então, olha quantos endereços IPs e ranges de endereços IPs, né, que constitui do endereço IP com o CIDR, né, o CIDR aqui é o /18, /16, enfim. Então está aí, né, um dos comandos. O outro comando,
que nós podemos utilizar, que ele vai trazer o quê? Domínios relacionados. Ó, Intel, de Intelligence, -d. Aqui tem um exemplo também do Google. Aqui tem outras flags aqui, mas aqui, google.com. Ele vai trazer os domínios que são relacionados com o domínio do Google. Posso usar qualquer outro exemplo de domínio aqui, né? Por exemplo, kernel.org também tem um exemplo aqui. Qualquer um desses comandos vai trazer os domínios que estão relacionados com o domínio do Google ou do kernel.org ou outro domínio qualquer. Então, eu vou dar um outro exemplo já aqui sobre a questão do AMAS enum. Então, existem dois tipos. Esse é o módulo enum. Tinha lá o Intel, agora o enum. São muitos exemplos. Por exemplo, se dá um enum-h, ele vai mostrar muitas e muitas outros exemplos aqui. Por exemplo, menos IPv4, menos IPv6, list, log, ou seja, são muitas flags que possuem esses comandos. Então, se nós pegarmos aqui e colocarmos AMAS enum, aqui no comando menos passive, ou seja, passive é passivo, né? O que vai acontecer? Ele vai utilizar a estrutura passiva para fazer o scan. Ele não vai ser ativo, obviamente. Ou seja, quando ele é passivo, ele não resolve DNS. Ele usa um banco de dados e vai procurar nesse banco de dados as informações. Quando ele é ativo, ele vai resolver DNS procurando, né, com mais precisão. Existem casos de scanning que não é bom usar o resolver DNS. Então, existe esse modo passivo, para não chamar tanta atenção, ou entre outros fatores que existem. E o modo ativo, que ele vai trazer talvez até resultados mais fidedignos, mais atualizados, né, daqueles domínios, com o modo ativo. Então, se eu colocar -the-kern.org, ele vai fazer esse scan e vai trazer os domínios, subdomínios relacionados ao kern.org. Então, vamos fazer esse scan. Então, aqui ele já trouxe os resultados. Eu cancelei aqui, ele colocou uma mensagem de enumeration as finished. Olha quantos subdomínios e vhosts, né, virtual hosts, tem o kernel.org. Então, esse comando traz todos os subdomínios, ou a maioria deles, obviamente, todos, né? É o modo passivo, né? O modo ativo, né? Dá para usar também, né, uma word list. Uma word list usa o modo brute. Dá para trocar também para ativo aqui, né? Ele vai resolver o DNS, colocar o "-d" ali, kernel.org, colocar o modo brute, né, de brute force, e a word list, que seria aonde a pessoa quiser. BAL-SR, né, por exemplo, o SR, seclists, share, né, seclists, apt install seclists, né, vai ficar em USR share seclists, ou GitHub, no GitHub, né, também tem seclists oficial. E, né, colocamos aqui, né, procuramos discover, DNS, e tem aí, ó, um monte de, subdomains, por exemplo. Subdomains, top 5.000, 20.000, 110.000, enfim. TLDS, enfim, dá para usar também. Colocar ali outras flags também, se necessário fosse, -IP, para trazer o IP, dá para colocar daí dentro de uma pasta, direcionar a pasta, dá para direcionar numa pasta, por exemplo, saída, é um exemplo, onde a pessoa criou a pasta, né? Mas acho que ele até cria a pasta, saída, ele vai despejar esse conteúdo, vai fazer um output para dentro dessa pasta dos logs e toda a informação que foi recolhida com este comando, né? Enfim, existem muitos e muitos outros comandos. Por exemplo, com o módulo vis, aqui tem D3, Maltego. Maltego, na realidade, é para gerar um arquivo para o Maltego. O Maltego é um software, né, também de OSINT. Aqui nesse canal tem um vídeo sobre o Maltego também.
O que que é o vis? Ele vai gerar um gráfico da rede que foi capturada. Por isso que se você jogar por uma pasta, toda aquela infraestrutura pode virar um gráfico na tela, né, abrindo pelo navegador, abrindo ele pelo navegador, obviamente, né? Não é uma questão né, tem que gerar esse arquivo, é um ponto HTML. Então, o comando é esse aqui, amas-vis-d3 -dir, o diretório que foi colocado, né, aquele comando fez o output daquele comando, qualquer comando dá para fazer um output, até os primeiros comandos lá, ele vai gerar, né, muitos arquivos. Então, se nós entrarmos dentro dessa pasta, aqui está, ele vai utilizar esses arquivos, né, JSON, enfim, para criar, né, esse gráfico que está aqui. É aquele comando demonstrado. Esse comando aqui, ele vai gerar esse amas.html. Então, se eu der um Firefox amas.html, ele vai abrir o Firefox e vai mostrar um gráfico gerado, né? É claro, aqui está, ó, dá para nós organizarmos, ele não fica organizadinho, ele volta para o centro aqui, mas mostra em bolinhas verdes, né, os subdomínios que foram achados, né, deste domínio central aqui, kern.org, por exemplo. Source DNS, foi do DNS primeiramente, aqui o subdomínio, Source Alien Vault, eles são outros bancos de dados, vamos chamar de bancos de dados, né? Outros APIs que acharam essas informações de cada bolinha desta aqui. Outra questão, por exemplo, eu gerei um scan e esse scan eu joguei numa pasta, né? Fiz ali, joguei numa pasta, essa pasta KK aqui mesmo, né? E eu quero saber se tem novos subdomínios. Então eu fiz 2 scans, por exemplo, 2 scans passive, e eu peguei e fiz um dir e joguei para dentro de KK. Daí eu fiz outro scan outro dia. E eu quero saber se outros domínios estão ali, eles foi modificado alguma coisa ou novos domínios surgiram. Então eu uso o comando amas, o truck, né? O truck são muitas, é um módulo, né? O truck é mais um módulo, né? Tem o Intel, o enum, o vis, o truck e o db. Então o truck, ele vai ver o que anteriormente tinha sido criado e comparar com o scan posterior. Então, se eu jogar para dentro dessa pasta -d, dir, né, kk, daí eu fiz um outro scan, e utilizar este comando aqui, amas-truck, -config, agora eu vou chamar as APIs, .config, /mas, config.ini, -dir, kk, que é a pasta, -d, que é o domínio, last2 o quê? Last2 scans, os últimos 2 scans que foram jogados para essa pasta que foi gerado com os comandos de scan anteriores. Então, vamos verificar isso. Voltando aqui, a palavra-chave, vamos dizer assim, que mostra uma modificação é a palavra found. Então, se estiver found na frente, quer dizer o quê? Que um novo domínio, depois do primeiro scan, ó, between, antes, depois. Né? Então, aqui está, 26/1 foi um scan, 27/1 foi outro scan. Tal hora, tal ano, né? UTC e tal. Enfim, dia 26 foi feito um scan, depois foi feito outro. No dia 27, found outros subdomínios desse mesmo domínio kernel.org. Foi achado, vamos dizer assim, novos subdomínios, novos vhosts, virtual hosts. Esse comando amas é muito útil, esses comandos são muito úteis, né? Para verificação, para enumeração, para recolhimento de dados, para a base de dados, criar base de dados de informações, e tem muitas e muitas outras opções. Recomendo, né? Dar um amas -h, ler as instruções, ler a documentação, pegar cada módulo, né? Colocar o truck aqui e -h, né? Truck, sem o tracinho, né? -h, Intel -h, enum -h, vis -h, db -h, e dar uma estudada mais profunda. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir este vídeo. E até mais.